Olá a todos! Vamos hoje para mais uma aula de farmacologia básica aplicada e hoje nós vamos tratar da questão dos medicamentos utilizados para osteoporose, parte 1, medicamentos não hormonais. Esse ciclo de estudos da farmacologia tem por objetivos, primeiramente, conhecer os princípios que regulam a modulação óssea de uma forma geral, porque nós só conseguimos entender a ação dos medicamentos a partir do entendimento da fisiopatologia envolvida na osteoporose. Também conhecer as características farmacológicas do bifosfonato, dos fármacos bifosfonatos, que são úteis no tratamento da osteoporose. E, fechando o ciclo, aula que vem, nós vamos ver as características farmacológicas dos agonistas seletivos do estrógeno, que é uma estratégia importante utilizada para se evitar o risco de ocorrência de câncer em mulheres predisponentes que vão ter que tratar da osteoporose. E já fica a questão, qual seria a relação entre o estrógeno, então, e a ocorrência da osteoporose em mulheres? Bom, inicialmente vamos então definir clinicamente o que vem a ser a osteoporose. Bom, a osteoporose é uma condição clínica que atinge a qualidade dos ossos existentes, levando para uma condição que o predispõe a ter maior risco de fraturas e menor chance de recuperação uma vez que tenha fraturas. Ocorre quando se tem uma redução na quantidade da massa óssea, do qual se observa uma redução substancial desta massa e o desenvolvimento dos chamados osso ocos, ou seja, com grande diâmetro de porosidade, do qual se tornam também finos e com extrema sensibilidade, mais sujeito então às fraturas e, como dito anteriormente, com menor chance de recuperação. Trata-se de uma condição clínica desfavorável, apesar de ser um processo natural do envelhecimento. Mas fica aquela condição importante dentro da clínica, que é o seguinte: nem todo processo de envelhecimento é um processo que seja bom para as pessoas. Em algumas situações, temos que ter sim intervenções farmacológicas para preservar a qualidade de vida das pessoas. E é uma condição clínica mais comum entre mulheres do que nos homens, em função das mulheres estarem dependentes do estrógeno produzido para conseguir a renovação da sua matriz óssea. Diferente dos homens, que utilizam a testosterona, que internamente, dentro das células dos ossos, são então convertidas em estrógenos para esta finalidade. E é uma doença que tem como característica o fato de ser lenta e raramente apresentar sintomas, o que é uma dificuldade na questão do tratamento da osteoporose. Dificuldade por quê? Porque muitas vezes o diagnóstico vem quando se tem a fratura de difícil recuperação. Aí já pode ser um pouco tarde para a reabilitação da saúde da pessoa acometida por esta situação. Bom, e com relação à osteoporose e a sua distribuição por gêneros, o que a gente observa? Observa que as mulheres são as que mais são atingidas por essa doença e que, inclusive, na menopausa, nós temos uma evidência muito grande da redução da matriz óssea. O que de fato acontece? Acontece que, no caso dos homens, nós temos todo um processo envolvendo a questão da saúde óssea e da densidade óssea, que começa desde a questão do crescimento na infância até chegando no pico entre os 30 anos, do qual depois vai acontecendo um decréscimo esperado da densidade óssea até chegar a um ponto mais crítico, que seria por volta dos 80 anos. Quando a gente pega a questão envolvendo as mulheres, o que a gente acaba então observando? A gente observa que existe um perfil bem semelhante ao dos homens, porém já se nota, dá para perceber que no comparativo entre homens e mulheres, as mulheres já apresentam uma massa e uma densidade óssea inferior aos dos homens. Também chega-se ao pico por volta dos 30 anos e depois começa então a acontecer o decréscimo.
que por volta dos 40 e 45 anos tem uma queda mais brusca, do qual se observa, né, nitidamente o maior distanciamento em relação aos homens, um período de estabilidade com massa óssea bem inferior quando comparado com o dos homens, até chegar a uma fase mais crítica também por volta dos 80 anos. É neste momento, né, e nesta condição clínica por volta dos 45 em diante, nas mulheres, é que se tem a fase de desenvolvimento de ossos extremamente porosos, sensíveis, né, a qualquer tipo de intervenção, podendo levar a fraturas em situações mais corriqueiras, além também de ser, né, uma condição clínica que, uma vez tendo fratura, né, a recuperação é difícil e pode deixar as pessoas, inclusive, acamadas. Por que a mulher tem esse perfil diferenciado? Em função da questão da sua dependência do estrógeno produzido por elas para a manutenção da saúde óssea. Isso porque o estrógeno é responsável pelo processo de redução da retirada de células velhas dos ossos e pela formação de células novas, num processo conhecido como osteoclastose e osteoblastose. No caso dos homens, o estrógeno é produzido internamente dentro das células a partir da testosterona. E no caso das mulheres não existe esse processo de conversão, até porque a quantidade de testosterona das mulheres são ínfimas, né? Então elas acabam sendo muito dependentes do estrógeno e como no processo reprodutivo, por volta dos 45 anos, acontece a queda brusca do estrógeno, elas acabam tendo então, né, uma situação de maior exposição a problemas na saúde óssea do que dos homens. E além disso, né, outras questões, como incorporação do cálcio, entre outras situações, também ficam comprometidas. É por essa razão, então, que as mulheres acabam sendo, né, mais susceptíveis aos problemas envolvendo a saúde óssea. Bom, e com relação ainda aos fatores de risco, quem é que tem maior chance de desenvolver? A gente acabou de ver que as mulheres, né, são as que têm maior chance de desenvolver esse tipo de doença. As pessoas da etnia, né, principalmente mulheres da raça branca, pessoas fumantes, né, por processos de ativação de nicotina que geram um desequilíbrio na absorção do cálcio, principalmente, pacientes diabéticos que têm problemas na função renal, que também afeta a questão do cálcio e do paratormônio, levando a uma condição clínica associada chamada osteodistrofia renal, e pessoas que se exercitam de forma equivocada, que geram também um desequilíbrio na questão da osteoblastose e osteoclastose, que podem fazer com que tenham, então, né, dificuldades para a reposição da massa óssea. Mas isso somente em casos, né, de exercícios em excesso e feitos de forma inadequada. Daí então, nós temos, né, alguns medicamentos clássicos utilizados para essa finalidade, e um dos mais utilizados são os bifosfonatos. Bom, e aqui apenas uma questão de comparativo relacionado ao osso sadio e ao osso em estado patológico de osteoporose. A gente pode observar, né, que neste esquema presente aqui à nossa esquerda, temos um tipo de osso extremamente poroso já, do qual, se a gente conseguir, né, medir o diâmetro dos poros, a gente verifica que tem uma distância muito considerável, né? Refletindo assim na possibilidade de qualquer situação envolvendo, né, uma exposição brusca a esse osso levar ao processo de fratura e rompimento e quebra do osso. Aqui do outro lado, né, no nosso lado direito, nós temos, né, por sua vez, já um osso do qual a porosidade é considerada normal, do qual a gente pode ver que o diâmetro existente, né, do osso é bem menor, né, quase metade do que a gente representado no esquema ao lado. Esse seria, então, o osso desejável, né? Um osso que, se houver algum tipo de pancada, algum tipo de exposição brusca, ele consegue se manter ainda resistente e não ficar em uma situação, né, de fratura e de quebra total do osso. Então daqui dá para ver como que, né, patologicamente se expressa a doença e quais são as complicações que tem. Temos que ter uma consideração especial, porque boa parte dos idosos acabam tendo fraturas, uma recuperação complicada, né, e às vezes necessidade de cirurgia, incluindo metais como platina, e muitos casos, pessoas que não se recuperam e se tornam acamados.
Mas por que que o osso acaba tendo aquela porosidade indesejada? Vamos ver aqui no esquema como que acontece, né, todo o processo de remodelação óssea, da remodelagem óssea, envolvendo todos os participantes, incluindo células que retiram células velhas, células que vão se desenvolver em células ósseas, os hormônios e os compostos químicos e os processos celulares envolvidos. Bom, quando eu tenho então um osso que já está desgastado e que apresenta células com uma certa idade, que já não consegue cumprir o seu papel adequadamente, é necessário então a produção de novas células para aquele local. E isso acontece, né, lá na matriz progenitora óssea, do qual vai acontecer o seguinte fenômeno. Quando as células então começam a ter uma atividade notadamente menor, né, do qual o organismo percebe que elas não colaboram mais para as funções essenciais a quais elas, né, foram elaboradas, vai acontecer um processo chamado de remoção de células velhas, que se dá por um conjunto de células chamado osteoclastos, produzidos então para fazer a remoção dessas células velhas. O que esses osteoclastos fazem? Liberam substâncias que se ligam a receptores dessas células velhas e as induzem a um processo apoptótico, né? Induzem a morte programada delas. Entram em ação e fazem, então, todo, né, o processo que lhe é atribuído de liberar, então, enzimas, proteínas e outras substâncias que se ligam a receptores das células velhas, fazendo, então, com que elas morram, né, e entrem num processo também de descalcificação, perda do cálcio, que são componentes essenciais delas também. Então, esse período, esse processo, então, de osteoclastose tem por finalidade remover essas células velhas, o que vai fazendo com que o espaço do diâmetro dos poros venha aumentando, porque eu estou tirando célula e, consequentemente, tiro também matriz mineral, que é componente dessas células ósseas. Bom, daí, qual é o segundo passo que acontece nesse processo todo, né? Uma vez, então, que eu consigo retirar células velhas, eu preciso preencher o espaço para não deixar o poro muito grande, como a gente viu naquele slide anterior. E para isso, então, o que se sucede é o quê? Toda vez que o poro fica extremamente grande, com diâmetro avantajado, como foi mostrado há pouco, né, em uma foto para vocês, toda vez que o poro, então, fica extremamente, né, grande mesmo, vai ultrapassar o que é chamado de limite tolerável, né? Que é quando você tem um excesso, na verdade, né, da porosidade que não é aceitável pelo organismo. Toda vez, então, que o osteoclasto começa a retirar, matar essas células e fazer a retirada delas e ultrapassa esse limite tolerável da porosidade, entra em ação o estrógeno, né, o hormônio que tem receptores específicos nas células ósseas e que cuida também da saúde óssea, principalmente das mulheres, né? Muitas vezes a gente atribui o estrógeno apenas a funções reprodutivas, mas não, ele tem um papel fundamental na saúde óssea das mulheres. Daí, então, o que o estrógeno faz? O estrógeno, aumentando a sua concentração, né, em função do limite de tolerância ser ultrapassado, que é o indicativo que ele precisa ter, né, ação imediata, ele vai primeiro impedir a atividade do osteoclasto, porque o osteoclasto está, né, fazendo uma atividade que está aumentando demais os poros. Então, o que vai acontecer? O estrógeno induz a produção de uma substância chamada de pirofosfato. E o que o pirofosfato faz, né? O pirofosfato é liberado, então, nas células ósseas sadias, vão se ligar a receptores do osteoclasto e vão fazer o quê? Vão induzir a apoptose do osteoclasto. Então, a primeira atividade é parar, né, a limpeza que está tendo, que já está exagerada, e isso se dá pela ação do estrógeno, mediante aumento da porosidade do osso. O estrógeno em ação vai atuar sobre as células, né, ósseas em atividade, que vão liberar o pirofosfato, e o pirofosfato, então, se ligando a receptores do osteoclasto, que é a célula específica para tirar as células velhas, vai, então, parar a sua atividade, vai entrar em estado de apoptose. Eu tenho, nesse primeiro momento, então, a cessação do aumento da porosidade do osso.
mas a porosidade ainda existe e alguma coisa precisa ser feita para recompor, né, aquele espaço que está maior. Então, o que acontece, né? Então, tendo a ação do pirofosfato na questão da apoptose do osteoclasto, vem a segunda atividade. Qual é a segunda atividade? O estrógeno vai agir sobre as células progenitoras da matriz óssea e vai fazer o quê? A indução, a formação dos osteoblastos, que são células jovens que vão se transformar em células ósseas. Mas isso se dá devido a quem? Repito, a ação do estrógeno, que então induz a formação desses osteoblastos. A partir de então, o que acontece? O osteoblasto então vai se desenvolver e vai fazer o quê? A formação de novas células que vai então preencher aquele espaço exagerado de poro existente e dar novamente o diâmetro adequado para o poro do osso. Então o estrógeno ele tem duas ações, né? Ele impede a ação do osteoclasto quando está exagerada, retira o osteoclasto, aquele espaço que agora não contém mais células velhas está livre, o estrógeno então entra em ação na matriz progenitora, no osso, estimula a formação de novas células, chamadas osteoblastos, que vão se desenvolver na presença do estrógeno e vão formar então novas células ósseas que vão preencher o espaço. Esta é então a atuação. Então nós temos a ação importante do estrógeno, assim como também temos a ação importante de quem? Do pirofosfato, porque é o pirofosfato estimulado pela atividade do estrógeno que vai fazer com que o osteoclasto pare. Porque se o osteoclasto não parar, vai se aumentando, né, de forma quase que infinita, né, a formação daquele poro, né, que ultrapassa o limite de tolerância e pode levar a limites mais patológicos ainda. Bom, então, o que acontece, né, com aquela pessoa que está no processo de osteoporose? Vai acontecer o seguinte, todo o processo descrito anteriormente vai acontecer, esperaria-se que o estrógeno fizesse sua atividade, né, ativando o pirofosfato, mas o que acontece com a mulher pós 45 anos? Ela começa a ter redução na produção do estrógeno. E o que vai acontecer? Uma série de situações, né, que vai culminar no descontrole da atividade do osteoclasto. Então, o que nós vamos ter, na verdade? Né? Sem a presença do estrógeno, né, eu não tenho pirofosfato, o osteoclasto não para a sua atividade e não tenho células novas para repor. Resumindo, né, osteoclasto agindo de forma infinita, aumentando o poro, passando o limite de tolerância, chegando no limite patológico de porosidade, não tem pirofosfato para parar a sua atividade e, né, tampouco terá células novas para repor aquele rombo, né, aquele buraco que está sendo feito lá pelo osteoclasto, que não tem mais controle porque o estrógeno não está em atividade mais. Então, desta forma, né, nós temos a conhecendo assim, então, a patologia, né, a fisiopatologia da osteoporose, a gente pode visualizar formas de tentar corrigir esse problema. Uma das formas seria a questão de repor, né, o estrógeno. A mulher fazer o uso do estrógeno para, então, desta forma, né, ter o controle sobre o osteoclasto, né, produzindo novamente, né, o pirofosfato, e também tendo ação na formação de novas células, né, dos osteoblastos. Porém, a utilização, né, de estrógenos é limitada sim, para situações extremas, onde tem que ser bem avaliada a questão do risco-benefício. Isso por quê? Porque o estrógeno ele pode, né, quando usado, né, por via oral, via intradérmica ou até mesmo injetável, nas quantidades exigidas para a reposição hormonal, que é muito superior à contracepção, pode induzir ao risco de câncer, né? Isso aí é bem complicado. Então, tratar de uma doença óssea com um medicamento que pode causar câncer no útero e na mama, principalmente, né, não seria uma estratégia interessante.
Mas existem, né, formas que a gente vai ver na aula que vem, que envolve fármacos agonistas e antagonistas simultaneamente, né, que consegue fazer então com que se tenha saúde óssea e proteção do útero, mas o foco, né, do assunto de hoje vai ser uma outra estratégia, que é uma estratégia que envolve o quê? A substituição, o aumento, né, de quantidade de moléculas que atuam como pirofosfato, fazendo o quê? Fazendo com que o osteoclasto saia de atividade, o que já é uma boa ajuda, principalmente quando as mulheres ainda têm uma pequena quantidade de produção do estrógeno. Isso por quê? Porque eu tendo pirofosfato a mais, ingerido como medicamento, vai acontecer o quê? Vai acontecer então que a osteoclastose, que é o fenômeno de ação do osteoclasto, fica inibido, eu não atinjo, né, tão facilmente mais o limite de tolerância, e o meu estrógeno remanescente, né, o estrógeno residual que a mulher tem ainda durante o processo de menopausa, vai conseguir fazer novos osteoblastos. Então, resumindo, né, eu tenho um determinado processo onde eu retiro menos células e coloco mais células novas. Isso ajuda a evitar a porosidade patológica que acontece na osteoporose. Mas como que é feito, né, esta reposição, esse adicionamento, né, de pirofosfato? Bom, então o pirofosfato torna-se então a molécula, né, de interesse e né, precisa ser usado como medicamento, mas o seu uso puro e simples não é o indicado, até porque é uma molécula muito reativa e que poderia causar muitos efeitos adversos em outros órgãos e tecidos. Então, por isso que são usados análogos estruturais do bifosfonatos. E quem são esses análogos estruturais, né? Bom, os análogos estruturais, então, né, a gente vai ver na aula que vem que serão os estrógenos para a questão, né, de uso hormonal, mas na questão envolvendo, né, tratamentos não hormonais, a molécula que se utiliza são os bifosfonatos, que são análogos estruturais, né, do pirofosfato, que tem grande atividade sobre osteoclastos, induzindo a sua morte celular programada, também conhecida como apoptose. Bom, então, a forma mais usual, simples, indicada para início de situações envolvendo osteoporose, que coincide com o início da menopausa, é o uso de medicamentos, então, que vão impedir o avanço da osteoporose e impedir a ação dos osteoclastos. Bom, algumas características importantes também do osso, né? O osso é rico num composto mineral chamado hidroxapatita, também rico em minerais como cálcio e fósforo. Isso é importante por quê? Porque os bifosfonatos eles têm grande afinidade por esses elementos químicos, né? O que faz com que eles tenham uma ação muito seletiva para o tecido ósseo, o que é, a princípio, interessante, porque você pode usar, inclusive, medicamento uma vez por semana, como acontece com a alendronato, 70 mg, que a pessoa usa uma vez por semana, a quantidade que ela usa vai quase que exclusivamente parar no osso e ter sua ação, né? Não há necessidade de ficar usando todos os dias. Bom, então aqui nós temos, né, os esquemas, né? Então aqui teria, né, o pirofosfato original, né, que existe no nosso organismo, e aqui as propostas que existem, né, dos análogos estruturais, né, que são os bifosfonatos, que têm diversas mudanças que visam principalmente dar uma boa comodidade terapêutica para os pacientes. E quais são essas características, né? Uma boa absorção, uma boa distribuição e redução dos efeitos adversos atribuídos ao bifosfonato. Dos efeitos adversos, o principal efeito adverso que acomete os pacientes, né, é a questão do refluxo, né, que pode acontecer devido, né, a uma ação cruzada desse medicamento na região responsável pelo controle, né, do bloqueio, né, de retorno de ácido do estômago, e uma vez que as pessoas utilizam, pode ter este efeito, principalmente logo após usar o medicamento. Então, para evitar esse tipo de efeito, né, esse incômodo, né, do refluxo, recomenda-se que a pessoa
use o medicamento, né, os bifosfonatos, com bastante água e que permaneça com o tronco ereto por pelo menos 30 minutos, que é o tempo suficiente para o medicamento passar pelo esôfago e chegar no estômago e não ter contato com as regiões que poderiam provocar o efeito adverso, né, de refluxo. Daí então nós temos vários tipos no mercado, vários tipos de medicamentos utilizados, mas dois se destacam na questão de eficácia e segurança. Quais são esses medicamentos? Os medicamentos mais bem-sucedidos, né, para manutenção da densidade óssea por inibição da atividade de osteoclastos, imitando a ação do pirofosfato, é o ácido alendrônico, também conhecido como alendronato sódico, e o ácido residrônico, né, que também tem a formulação de residronato sódico. Esses fármacos apresentam, né, a vantagem de ter uma seletividade muito boa pelos ossos. No caso do alendronato, né, como eu disse, 70 mg pode ser usado até uma vez por semana. E o caso do ácido residrônico ou residronato sódico, a vantagem dele é o fato dele ser mais lipofílico, né, ele possui mais carbonos, né, na sua estrutura química, o que faz então com que ele tenha uma absorção melhor, né, e um tempo de meia-vida também um pouco maior, mais presente nos ossos. Mas em termos clínicos acabam tendo, né, o mesmo desfecho. Para as duas situações, vale a recomendação principal, que é a questão envolvendo, né, o uso, a recomendação de uso, né, com um copo cheio de água e manter o tronco ereto. E além disso, tem uma outra situação que envolve esses fármacos que merecem uma atenção especial, que é o risco de problemas bucais. Por quê? Porque esses fármacos, né, podem se acumular, né, nos dentes, né, e impedir, né, a renovação das células dos nossos dentes e levar, né, até mesmo casos de necrose, né, dos nossos dentes, né, que é um efeito raro de acontecer, mas deve ser observado, né, principalmente população mais idosa, né, e para evitar complicações futuras. Nesses casos, né, recomenda-se então os usos dos demais fármacos que têm uma efetividade um pouco menor, mas tem também a vantagem de ter menor risco de causar esse tipo de efeito. Então, em termos de segurança, problemas de refluxo esofágico, com incômodo e queimação no esôfago por retorno de ácido, para contornar essa condição clínica. Usar os comprimidos de alendronato ou residronato com bastante água e permanecer o tronco ereto por pelo menos 30 minutos. E, em caso de risco ou percepção, né, de necrose, né, das células que constituem, né, o nosso sistema dentário, ver a troca da medicação, né, porque é uma questão que acontece, né, até com uma certa frequência, né, principalmente com pessoas com idade mais avançada. Bom, então assim encerramos, né, a questão envolvendo, né, a farmacologia dos bifosfonatos e como nós tínhamos como objetivos, né, a conhecer a questão então da remodelação óssea. Então nós vimos hormônios envolvidos, vimos a questão do pirofosfato, células envolvidas e que a questão, né, do estrógeno é um fator decisivo para o aparecimento da condição clínica da osteoporose em mulheres. Também vimos, né, a questão dos bifosfonatos, né, da sua utilidade, que então vai ser, né, um análogo estrutural do pirofosfato e vai fazer o quê? Vai fazer então que as células do osteoclasto entrem em apoptose, você tenha uma destruição dessas células e impeça principalmente que o limite de tolerância do diâmetro ósseo seja alcançado e inclusive ultrapassado. E desta forma, né, o estrógeno residual que a mulher tem vai fazer então com que as células sejam renovadas num processo mais lento, mas também mais seguro, uma vez que a osteoclastose vai estar lentificada pela presença do bifosfonato. Porém, vai chegar um momento, né, que a mulher vai ter, né, uma quantidade muito reduzida de estrógeno, e isso a gente vai ver na aula que vem. Vamos precisar então de agonistas seletivos do estrógeno que não afetem, né, nem o tecido mamário, nem o tecido do útero, a fim de evitar que aconteça alguma chance de desenvolvimento de câncer. Bom, então este é o assunto da aula que a gente viu nesta aula e o assunto da próxima aula. E confiram, né, no ambiente virtual, né, a atividade que deverá ser feita para esta aula,
Qualquer dúvida é só entrar em contato, ok? Um forte abraço e até breve.